Qual que é a chance que alguém faça aniversário no mesmo dia que você? E qual é a chance de você estar numa festa com poucas pessoas e você encontrar alguém que compartilha a mesma data de aniversário? A princípio pode parecer muito pequena, mas aí é que entra um paradoxo. Ela é muito maior do que a gente imagina. Dobrý den, meu nome é Igor Alcântara e este é o Teorema de Segunda. Imagine que você está numa festa em que há 23 pessoas. Qual é a chance de que duas dessas pessoas tenham a mesma data de aniversário? E aqui a gente está desconsiderando algumas situações que poderiam complicar ou facilitar essa estatística. Então, por exemplo, não existem irmãos gêmeos ou mesmo irmãos nessa festa, e não existe nenhum mês que tenha mais aniversários do que o outro. Então a gente está considerando, por exemplo, que novembro é 9 meses após o carnaval. Desconsiderando todos esses fatos, então imaginando que a probabilidade de uma pessoa nascer em qualquer dia do ano é a mesma, qual que seria a chance de uma festa com apenas 23 pessoas, o que espero que não esteja acontecendo no meio de uma pandemia, qual que é a chance de que você encontre duas pessoas com a mesma data de aniversário? E se eu te falar que a chance de você encontrar em 23 pessoas duas que façam aniversário no mesmo dia é maior do que a que você não encontre, ou seja, essa probabilidade é maior do que 50%, aí você vai pensar, não faz sentido, como assim? Se são 365 dias no ano, eu tenho só 23 pessoas nessa festa, se eu fizer uma conta básica de 23 dividido por 365, isso me dá um número de mais ou menos ali 6%. 6% é muito distante de 50%. Como é que isso aí? Existe algum problema nessa conta? Não, não existe. É por isso que a gente chama isso de o paradoxo da data de aniversário. Ou, em alguns textos, ele é chamado simplesmente do paradoxo do aniversário. E aqui tem uma armadilha muito comum em probabilidade, que é você não entender quem é o seu denominador e quem é o numerador da sua equação de probabilidade. Quando a gente pensa que se existem 23 pessoas numa festa e são 365 dias por ano, a probabilidade de que tenha duas pessoas com a mesma data de aniversário é 23 sobre 365, o que você de fato está calculando é que existe uma outra pessoa com a mesma data de aniversário que você, ou que uma pessoa especificamente que você escolheu. Aí, de fato, seria 6%. Se eu chego numa festa em que tem eu e mais 22 pessoas, a chance de que uma delas tenha a mesma data de aniversário que eu é de fato de 6%. A não ser que eu vá numa festa de aniversário da comunidade de pessoas nascidas em 7 de maio. Aí vai ser provavelmente 100%. Quando você pensa num grupo de 23 pessoas, você tem que pensar que pode ser qualquer combinação entre essas pessoas. E 23 pessoas você consegue fazer, combinando elas, diferentes pares. Então, se você pegar 23 pessoas ali, você consegue fazer um número ali superior a 250 pares. São 254 pares diferentes de pessoas. Então, aí você, baseado nisso, você chega nessa probabilidade. E não só isso. Se você tem uma festa com 50 pessoas, essa probabilidade chega a 97%. Se você tem uma festa com 75 pessoas, essa probabilidade chega a 99,7%. Numa festa com 100 pessoas, essa probabilidade é de 9,999, vários 9s, 7%, ou seja, é praticamente 100%. E como é que a gente calcula isso? Bom, para explicar isso, eu vou pegar aqui uma pequena ajuda para fazer a gente entender melhor. Aí dá para colocar uma transiçãozinha. Tá legal aqui a posição, mais para frente, aqui mesmo. Tá. Primeiro, a gente vai calcular a probabilidade de que duas pessoas não façam aniversário no mesmo dia. Então vamos começar aqui com a primeira pessoa. A primeira pessoa a gente sabe que ela nasceu em algum dia. Se ela está ali, ela nasceu em algum dia. Ela não nasceu num dia qualquer que não seja entre 1º de janeiro e 31 de dezembro. Então a probabilidade que ela nasça em algum dia é basicamente
365 dividido por 365. Ok. A segunda pessoa, a gente vai calcular então qual que é a probabilidade dela ter nascido num dia que não seja o dia da primeira. Então a gente vai fazer 364 dividido por 365. A terceira pessoa, a gente vai calcular qual a probabilidade dela nascer num dia que não seja nenhum dos dois anteriores. 363 dividido por 365. E assim você vai fazendo para a quarta pessoa, a quinta pessoa, até chegar na 23ª pessoa. E você vai multiplicando estas probabilidades. Parece uma conta muito complexa, mas você consegue resumir ela através dessa simples equação aqui, que é 364 fatorial dividido por 342 fatorial vezes 365 elevado a 22. 22 pessoas, além da primeira, que a probabilidade vai ser 1. Enfim, esse 342 aqui, ele é basicamente o 365 menos este 22. Então, calculando isso daqui, você chega no valor de 0,492703, etc. Aproximadamente 49%. Essa é a probabilidade de que você não tenha pessoas que façam aniversário no mesmo dia. Se você subtrai 1 deste valor, para obter a probabilidade reversa, ou seja, a probabilidade de que você tenha sim pessoas com aniversário no mesmo dia, você chega então ao valor aqui arredondado de 51%. Ou seja, num grupo de 23 pessoas, existe uma probabilidade de 51% que 2 delas façam aniversário no mesmo dia. Então aqui, cada pessoa é analisado com cada outra pessoa. Então você não tem uma pessoa central que você está analisando com as outras, que seria no caso de eu descobrir se eu tenho alguém ali com a mesma data de nascimento que a minha. Em outras áreas, essa mesma regra se aplica. Numa sala com 100 pessoas, por exemplo, a chance de que você encontre 2 que tenham os mesmos 4 últimos números do telefone, ela é também por volta de 50%. Numa roleta, né, aquele jogo que a gente tem nos cassinos, existem 38 possíveis resultados. Quantas vezes você tem que rodar a roleta para que a probabilidade de que um número que saiu saia de novo seja acima de 50%? Apenas 8 vezes. Se você girar a roleta 8 vezes, a probabilidade que nessas 8 vezes você tenha o mesmo número repetido saia é acima de 50%. Na loteria, a gente sempre aprende que é muito difícil que os seus números sejam sorteados, mas mesmo assim, quando tem números sorteados, dificilmente é um único ganhador, normalmente são mais ganhadores. Sabe quantos bilhetes você precisa vender para que mais do que um bilhete seja sorteado? Apenas um número aí de cerca de 18 mil bilhetes, inferior a 20 mil, mesmo sabendo que a combinação do número total de jogos possíveis é na casa das centenas de milhões. Então tudo isso faz parte do que a gente chama do paradoxo do aniversário. Inclusive, isso já foi utilizado para quebrar-se criptografias. É o que o pessoal chama do birthday attack. O que aconteceu é que muitos sistemas de criptografia, especialmente as criptografias de senha, elas se baseiam numa técnica chamada de hash. Então, basicamente, você digitou uma senha qualquer, por exemplo, intervalo de confiança melhor podcast, exclamação. Digamos que essa é a sua senha. Quando você gravou esta senha num determinado sistema, por exemplo, um Facebook, o Facebook vai pegar esta senha e ele vai gerar um hash, né? Vai gerar uma chave de tamanho fixo e vai salvar aquilo em algum banco de dados. Então, o que está armazenado naquele banco de dados não é a sua senha, mas um hash dessa senha. Basicamente, é um algoritmo que vai transcrever esta sua senha para uma sequência de caracteres hexadecimais. O que acontece é que, independente do tamanho da senha que você digitar, o hash resultante vai ter o mesmo tamanho. Digamos, por exemplo, que a gente está trabalhando com hashes de 256 caracteres. Então significa, se eu digitar uma senha que é apenas 1, 2, 3, 4, essa senha vai ser gravada num hash de 256 caracteres. Se eu digitar uma senha que tem mais que 256 caracteres, o hash também vai ser 256 caracteres. Por isso, não existe uma engenharia reversa que você consegue pegar um hash e saber exatamente qual foi a senha digitada. No entanto, qual é a probabilidade de que duas senhas diferentes digitadas produzam o mesmo hash?
Porque basta você descobrir não a senha original daquela pessoa, mas uma senha qualquer outra que produza aquele mesmo hash. Então é isso que aconteceu com alguns tipos de algoritmos de criação de hash, algoritmos de criptografia, em que usando esse mesmo cálculo de probabilidade, essas mesmas equações, hackers conseguiram, num tempo muito menor, usar uma técnica parecida com força bruta, que é basicamente você ficar tentando várias senhas, mas eles fizeram de uma forma que eles foram testando determinados tipos de combinações para produzir os mesmos hashes de senhas que estavam gravadas em bancos de dados. E assim conseguiram, basicamente, não fazer uma engenharia reversa de determinados algoritmos, como por exemplo o MD5, algoritmo que era muito famoso e era o mais popular há algumas décadas atrás, e conseguiram então quebrar este algoritmo, não fazendo a engenharia reversa mais uma vez, mas produzindo hashes similares, usando a matemática por trás deste paradoxo. É isso que a gente chama de hash collision, ou colisão de hashes. E para encerrar, a probabilidade de que você encontre uma outra pessoa que faça aniversário na mesma data que você, ela não é constante durante a sua vida. Porque a quantidade de pessoas que você conhece durante a sua vida, ela aumenta conforme o tempo passa. Você não deixa de conhecer as pessoas que você já conheceu e você passa a conhecer mais pessoas no decorrer do tempo. É tanto que, por exemplo, eu durante boa parte da minha vida inicial, assim, até os meus mais ou menos 20 anos de idade, eu nunca tinha conhecido ninguém que fizesse aniversário no mesmo dia que eu. No entanto, hoje em dia, eu conheço mais 3 ou 4 pessoas que fazem aniversário no mesmo dia que eu, e inclusive conheço 2 que nasceram no mesmo ano, data e mês que eu, e conheço uma que nasceu também na mesma cidade. Conforme você vai ficando com mais idade, essas probabilidades vão se tornando mais prováveis, porque basicamente o número de pessoas que você conhece aumenta. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que tenham gostado do nosso conteúdo. Mais uma vez, eu sou Igor Alcântara, este é o Teorema de Segunda. Não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais e acompanhe o nosso trabalho e saiba como nos apoiar no nosso site intervalodeconfianca.com.br. Até a próxima, na Danol.